Olá, bem-vindo ao nosso programa de Papo com a Bíblia. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado dos meus queridos amigos, companheiros de batalha espiritual, pastores Silvio de Oliveira, pastor Edson de Faria e pastor Silvio Martinez. Como é que os irmãos estão? Muito bem, pastor Kenji, pastor Silvio, pastor Edson e o Ed que está aqui também, o diretor. Deus abençoe você que está conosco em mais esse programa de Papo com a Bíblia. Vai ser um programa muito bom para que você esteja conosco. Seja abençoado através desse programa. Boa tarde, pastor Kenji, pastores Silvios. Boa tarde você que está nos assistindo. Para nós é uma alegria tê-lo novamente conosco. E eu quero desejar a você a doce graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema hoje promete. Graça e paz a todos, boa tarde a todos. Momento de alegria, de estar de papo com a Bíblia, mais uma vez aqui nessa terça-feira, para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus e tentar, não só aprender, mas colocar em prática todas as coisas que ela nos ensina. Amém. Amém. Nós somos pastores da Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. A nossa igreja fica localizada na rua São Francisco de Assis, número 107, no bairro Santa Maria. Nós temos cultos na segunda-feira, às 19h30, o nosso culto de oração. Quarta-feira, o nosso culto com estudo bíblico, às 20 horas. No domingo, às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical, o primeiro culto de celebração às 10 horas e o segundo às 18h30. Você é nosso convidado especial. E temos também um encontro especial às sextas-feiras, mas é o pastor Silvio Martinez que vai falar sobre isso. Sim, sexta-feira a gente tem um encontro com um grupo de apoio de dependentes e codependentes químicos. São toda sexta-feira, às 19h30, nós fazemos um encontro lá e ajudamos as pessoas a como tratar com os filhos dependentes e, se a pessoa é dependente, como ele se livrar, como se libertar desse mal. Muito bem. O encontro fica na Rua Ileia, número 26, bairro Santa Maria, Santo André. Às 19h30. Muito bem. Na última sexta temos também a nossa vigília, né, pastor? É verdade. Essa vai ser a última sexta-feira, não, acho que é essa aqui. 30. Dia 30. É dia 30. Dia 30. Então marquei, já estamos adiantando aqui. Dia 30 de agosto, às 19h30, nós temos a nossa vigília de oração. Você é nosso convidado especial. Muito bem, hoje o tema promete. Porque é uma fala do apóstolo Paulo no momento em que ele fala da sua fraqueza, não é? Então nós vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 7 para nós introduzirmos o nosso tema. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando sou fraco é que sou forte. Como assim, pastor Edson? É interessante, né? São dois polos bem distintos, né? Não é? Como é que na minha fraqueza eu vou ser forte? Aliás, se nós olharmos para o mundo quer a coisa ao contrário, né? Eu tenho que ser forte em todo momento, porque alguém quer me derrubar e então tenho que estar forte, sempre apto a fazer as coisas e passar por cima dos outros, né? Sendo um rolo compressor em cima dos outros. Mas Paulo está dizendo que não é bem assim, né? E ele relata aqui algumas coisas, né? Porque o que ele passou, né? E nós, se olharmos também lá no capítulo 11, nós vamos ver lá no final, né? Do 24 para frente, ele vai dizer: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites.
3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos rios, perigo de assaltantes, perigos de meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Pelo texto, parece que então ele se regozijava. Ele estava se alegrando, né, de que ele passou isso. Mas eu vejo, pastor Ken, se a gente analisar assim bem friamente, ele está dizendo isto, que ele está se regozijando porque Deus está dando poder a ele. O poder de Jesus Cristo estava sobre ele. Porque se não fosse isso, ele também não aguentaria. Não suportaria. Não estaria suportando. Então eu vejo nisto que ele está colocando, é que ele está glorificando a Jesus Cristo, porque o poder de Jesus estava permitindo com que ele passasse por tudo isso. Então, eu coloquei até uma frase bem simples aqui, quando estava pensando nisto, é que Paulo está declarando que é o poder de Cristo que fortaleceu ele, né? Fortalece o crente, e não a sua própria força. Se fosse pela sua própria força, ele não aguentaria. Pastor Silvio Martinez, então significa, ouvindo o pastor Edson, que a nossa força não tem, não é que não tem valor, né? Parece que nós temos que deixar que Deus assuma a situação e eu fique dependendo dele, é isso? Totalmente isso. Foi boa colocação. A gente olha na área espiritual o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, na sua fraqueza, ele perde. E o homem espiritual, na sua fraqueza, ele vence. Por que isso? Porque o poder de Deus em Cristo Jesus, nele, se aperfeiçoa, dá forças para poder passar por todas essas tribulações, essas tentações, essas provações. Deus permite para que a carne se esvazia e ele se enche do Espírito Santo de Deus. E aí que ele fica forte. Né? Por quê? Porque quando a gente é tentado, a gente é provado, passando dificuldades, passando provações, né? A gente fica fraco, a gente se enfraquece, a gente vai se empobrecendo. Quando a gente respira, né, o Espírito Santo, a gente vê o fôlego de vida. Quando a gente olha para cima, Deus nos capacita a ser fortes, suportando todas essas dificuldades que nós passamos no dia a dia, né? E aí a gente vê, que nem ele fala aqui, né? Passando o vendaval, vem a bonança. Aí o refrigério de Deus se é derramado sobre o homem espiritual. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que crê em Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, que está com ele. Então a gente deixa o nosso eu, a nossa carne, e é movido pelo poder do Espírito de Deus. Muito bem. Pastor Silvio Oliveira. Pois não, pastor. O apóstolo Paulo, ele revela a sua fraqueza aqui, a sua dificuldade, a sua luta. E tem um momento aqui que ele vai falar sobre o espinho na carne. Sim. E ele diz que ele pediu a Deus 3 vezes que tirasse isso dele. E, tal. E Deus então responde: a minha graça te basta ou te é suficiente. O que significa isso, por irmão? Eu acredito, pastor, que Deus, ele, não só para o apóstolo Paulo, mas para todos aqueles que querem servir a Deus, nós somos provados, né? Tiago escreve
e no capítulo 1 da sua carta, no verso 12, bem-aventurado o varão que for provado, depois da prova receberá o galardão. Então, que galardão é esse? O apóstolo Paulo estava esperando algo de Deus para que ele fosse curado, porque foi dado para ele, né, esse espinho na carne. E também, em segundo lugar, além dele, ele foi como um abortivo, né, ele diz, né, que foi levado até o terceiro céu. E foi uma experiência para ele. Eu acredito, pastor, que nós podemos ver esse texto assim com duas vertentes, tanto no aspecto físico, né, material, como no aspecto espiritual. Porque todo ser humano tem suas fraquezas, né? Não tem como. E o apóstolo Paulo, ele foi muito corajoso de dizer que ele tinha uma fraqueza, né? Porque tem muitas pessoas que se acham forte, que nunca vai falhar, nunca vai errar, e quando erra fica pior do que, né, antes. E o apóstolo Paulo, ele reconheceu que ele tinha essa fraqueza, né? Não é mencionado qual a fraqueza que ele tinha, mas que ele tinha um conhecimento de causa. Ele pegou esse aspecto, esse problema que ele teve, né, do espinho na carne, como um aprendizado espiritual, como o pastor Silvio Martinez disse. Ele pegou como um aprendizado, porque quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele dizia que não podia escrever a espirituais, né, porque eles não entendiam das coisas espirituais. A carnais, né? Exatamente, ele não podia escrever a espirituais, né, só a carnais, né, porque eles não entendiam das coisas do espírito. Então, essa passagem do apóstolo Paulo, eu creio que é um aprendizado até para nós mesmos. Quantas vezes nós não passamos problemas, dificuldades que a gente não entendia. E o apóstolo Paulo até fala no capítulo 5 de Romanos que nós somos justificados pela fé, né, pela nossa fé. Mas muitas vezes a nossa fé é abalada. Nós estamos fracos na fé. Algumas coisas Deus quer nos ensinar que nos deixa preso. Outro programa foi sobre prisão, né? Então, que nos deixa preso. E o apóstolo Paulo, ele disse para que eu não me exaltasse, né? Porque o apóstolo Paulo, ele era muito inteligente. Ele foi formado, né, aos pés de Gamaliel, né, o filósofo. Ele tinha muita cultura, ele era muito inteligente. Mas nenhum ser humano nesse mundo, né, só Jesus, o nosso Senhor, que se tornou um homem, que é um ser humano completo. Todos nós somos falhos, erramos, e ele talvez, né, algumas situações nós vemos na Bíblia, que ele perdia a razão por ser tão inteligente, né? Então, quem sabe ele não se exaltava em algumas situações. Por exemplo, ele se exaltou quando ele queria que Marcos fosse também, né, com Silas, né, para a missão que Deus queria da vida deles. E Marcos não estava preparado, ele não quis ir, então ele teve uma briguinha ali, né? Ele se exaltou com Marcos, né? João Marcos, que é o Marcos da Bíblia. Mas depois ele viu que Marcos não estava preparado para ir. Então, em algumas situações da nossa vida, a gente se exalta mesmo, né? Muitas vezes assim, a gente se exaltar é uma fraqueza nossa. A pessoa se irar facilmente, eu acredito que seja uma fraqueza. Em tudo isso, Deus sabe as nossas fraquezas. Deus, ele sabe a fraqueza que cada ser humano tem. Então, essa era a fraqueza que eu vejo dele, né? Uma das fraquezas dele, que ele se exaltava, às vezes, algumas vezes, né? Então, ele diz, para eu não me exaltar, foi me dado um espinho na carne, né? Quem sabe para que ele não fosse um pouco mais humilde, eu não sei a vida dele como que era naquela época, né? Mas o apóstolo Paulo, ele tem muito para nos ensinar, mas não... na teoria, na prática, ele tinha conhecimento de causa. Então ele sabia o que era um espinho na carne. É por isso que ele diz espinho na carne, ele não diz no espírito, né? Um espinho na carne, algo que ele sofreu no corpo, que deixou ele doente, né? E tinha que conviver com isso. Ele tinha que, porque era um aprendizado, né? Aí que a pergunta que o pastor me fez, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus disse, a minha graça te basta. Porque muitas vezes Deus está nos abençoando na graça, está nos abençoando no seu amor, e nós não reconhecemos muitas vezes, né, pastor? E muitas vezes Deus permite o ser humano passar em algumas situações para que ele possa ver que ele é limitado, ele não é Deus. Ou para humilhar mesmo, né? Exatamente, para humilhar, para ele entender
que sem Deus, sem Jesus, ele não é nada. Deus permite algumas situações. Né? Porque para um ser humano se exaltar é muito fácil, mas para se humilhar é muito difícil. O orgulho nunca faz bem, né? Nunca faz bem para ninguém. Não faz bem. Pastor Edson, o pastor Silvio então comentou algo sobre o espinho na carne de Paulo, né? A gente não sabe a natureza desse espinho na carne, mas era alguma coisa realmente muito séria. Física e séria, né? E aí Deus responde, a minha graça te basta. Como depender da graça de Deus na nossa fraqueza? Eu estava lendo um comentário, e eu anotei aqui o que o comentarista falou, quando ele fala que a minha graça te basta, né? Entendeu? Significa que quanto mais fraco é o homem, mais forte é a operação do poder de Deus, de Cristo nele. Eu lembro que tem o texto, o endereço agora eu não lembro, mas foi João Batista, que ele fala que ele tem que diminuir para que Jesus apareça. Né? Então, pelo menos dentro desse contexto, e quando Paulo está dizendo que ele subiu ao terceiro céu, que ele viu coisas maravilhosas, dá a impressão que ele surgiu talvez um certo orgulho nele, ou poderia surgir, né? Ele está preocupado com isso, né? Então ele entende realmente que dentro de aquilo que ele passou, porque se fosse alguém normal, estaria murmurando e não ficando feliz com aquilo, né? Do contexto homem normal, ele vai, puxa vida, apanhei, levei chibatada, naufraguei, uma cobra me mordeu, né? Então, era mesmo para a pessoa falar, puxa vida, né? Sou um cara azarado, né? Se fosse no contexto. Mas aqui não, aqui ele está dizendo que o Senhor queria usar aquele apóstolo como mensageiro para nós, de que mesmo passando tribulações, mesmo passando perrengues, como nós às vezes falamos, Jesus está no controle. Ele tem todo o poder. E o poder vai se aperfeiçoar realmente na fraqueza. Né? Fica meio difícil da gente tentar explicar isto, né? Mas esta é a realidade. Paulo ficou, rejubilou, ficou contente de estar passando isto. E nós também não somos diferentes. Somos humanos. Nós realmente também passamos contratempos na nossa vida, né? Mas nós temos que saber que existe alguém que está no controle de todas as coisas e que tudo vai contribuir para o bem daquele que ama a Deus. Aliás, esse versículo, né, que se encontra em Romanos 8:28 é desafiador, né? Todas as coisas concorrem, todas, né? O bem e o mal também, né? Não é? Só que eu entendo que isso é relevante ao sentido ao tempo, pastor. Porque muitas vezes acontecem algumas coisas conosco na hora e a gente não entende. E Deus fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você pensa, puxa, mas isso não está contribuindo nada para o meu bem. Na hora você não vê, mas depois você vai ver. Foi o que eu acredito que aconteceu com o apóstolo Paulo. Né? Na hora ele não via, ele estava fraco. Que força que é essa? Eu imagino o Gideão. Quando o anjo apareceu lá para Gideão no capítulo 6 de Juízes, né, no verso 11, e ele estava ali, né, falou assim, não, vai lá, o anjo falou, o próprio Senhor falou para ele, vai lá, né, e vai lá lutar pelo povo. Ele, ai meu Senhor, começou já a se fazer de vítima, né, como alguém que fosse fraco, né, e Deus falou para ele, vai nessa tua força. Que força se ele sentia fraco? É a força que Deus ia dar para ele. Entendeu? Então, muitas vezes Deus permite algumas situações assim, porque até comentei em off com o pastor num tema que se diz assim, Deus conhece o seu limite. Deus conhece o limite de cada um. Né? Nós somos limitados. Agora a gente precisa saber até onde que vai a nossa força, até vai a nossa fé. E muitas vezes Deus tem um propósito até no sentido de aumentar a nossa fé, eu acredito. Né? Algumas situações, né, pastor? Aumentar a nossa fé. Né? É reconhecer mesmo que Deus está no controle, né? Exatamente. Nós não podemos nada, mas com certeza Ele pode todas as coisas. Pastor Silvio Martinez, aqui no texto está assim,
Mas ele me disse, minha graça é suficiente. Você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me ou alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Significa que o crente, quando está passando por perrengue, ele tem que se conformar? Conformar não, né? Mas ele tem que aceitar a ação, né, dos momentos, na ação de Deus, não falar por que está acontecendo, mas para quê. Um propósito. Propósito. E tudo isso está acontecendo. A gente começa a lembrar Paulo passando pelo espinho da carne, pedindo a Deus ajuda para tirar isso. E é negado, né? E é negado. E olha só, o próprio Deus, o próprio Jesus, humano, homem, Deus homem, na cruz do Calvário, antes dele ir para a cruz, no Getsemane, ele falou assim: Pai, me livra-se, afasta de mim esse cálice. É o mesmo sofrimento que Paulo está passando aqui, que nós passamos também. Né? É um sofrimento muito grande, né? Mas que não seja feita a minha vontade, a vontade de Deus. E que eu penso nisso, nesse momento que próprio Paulo falando, né? Deus falando a Paulo, a minha graça te basta. E Deus falando para o filho, né? Assim, nem falou, para falar a verdade, né? Que seja feita a vontade do Pai mesmo, sim, né? Sim. E foi feita a vontade do Pai. E nós, vendo esses textos, os sofrimentos de Jesus, como a gente olha como experiências humanas, porque era Jesus, homem ali. Ele poderia usar o poder divino, mas ele não usou para mostrar para nós que Deus está no comando, no governo das nossas vidas, e Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo passando por esses sofrimentos. Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele vai ensinar alguma coisa para todos nós, nesses sofrimentos. Pastor Silvio, sim. O pastor Silvio falou uma coisa interessante aqui, né? Mesmo nos nossos sofrimentos, Deus sabe o que é melhor para nós. Com certeza. Como é que a gente vai cultivar uma fé numa situação dessa? A gente está no maior perrengue, está sendo prejudicado, perseguido, está com necessidades, e entender que toda aquela situação tem um propósito de Deus. Exatamente. E como é que funciona isso? E o pastor falou uma palavra, um termo muito interessante: experiência. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 5, né? Dá a impressão, quando eu comecei a estudar um pouco sobre o apóstolo Paulo, dava a impressão que ele era masoquista, ele gostava de sofrer. Mas não é, pastor. Ele aprendeu com o próprio Jesus, porque Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu vou ler aqui no celular, que está mais fácil, né, para ver, quando ele escreve em Romanos capítulo 5, que ele fala a justificação pela fé, ele diz assim: e não somente isto, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, esperança, né? Um nome muito bonito, mas ninguém gosta. Ninguém gosta de esperar, né, pastor? E outra coisa, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha. Então, aí aqui ele também fala da graça, né? Ele fala da graça. Pelo também temos essa entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É tudo um aprendizado. É por isso que nós não podemos... O apóstolo Paulo também fala na segunda carta de Tessalonicenses, não sei se é na primeira
não lembro agora se é na primeira ou na segunda, 5:18, ele fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. É um aprendizado para nós, porque muitas vezes a gente passa alguma situação, já começa a murmurar, já começa a reclamar. Esses dias eu atendi um rapaz na igreja, com uma cesta, né, e aí ele estava falando todos os problemas. Eu sei todos os problemas que ele teve, né, de família, de esposa que faleceu, entrou em depressão, tudo. E eu sei tudo dele. Aí eu peguei e falei para ele assim: olha, pensa que tem pessoas pior do que você, porque nós temos essa experiência, né, pastor? Às vezes nós vamos atender pessoas, sabe, difíceis mesmo, com situações difíceis, e nós chegamos lá, e às vezes a gente vai com um problema, quando a gente chega lá, a gente sai até melhor, sabe, do que quando chegou, porque a gente vê o problema das pessoas e o nosso não chega nem perto. Então, eu acredito que é um aprendizado do apóstolo Paulo também, porque ele não reclamou, né? Ele não murmurou, ele pegou como um aprendizado. Né? Porque Deus falou com ele: a minha graça te basta. Né? E às vezes a gente não entende um pouco. O pastor, que é professor, já nos trouxe mensagens sobre a graça, né? Favor imerecido, mas é muito mais do que isso, né, pastor? O pastor explicou. Né? Por isso que a gente gosta lá das pregações do pastor Kenji, que ele explica mais do que a gente imagina. A gente pensa uma coisa que não deixa de ser correta. Sim. Mas é igual você dizer: bem-aventurada. Bem-aventurada não é feliz, é mais do que feliz. Então, eu glorifico a Deus pela nossa igreja. Amém. Dá a impressão que Paulo, quando ele escreve para Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, tem a impressão que ele está até orientando também Timóteo pelo que ele passou. Ele disse assim nesse versículo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então ele quer dizer: olha, você vai poder passar por isso aí. Ou seja, também. Se você quer ser crente, você vai ter um inimigo, é o mundo. Né? Esse não tem como você rejeitar isso, né? Agora, pastor Edson, a resposta então para a questão: quando sou fraco é que sou forte, a resposta é a graça de Deus. É a graça de Deus. Inclusive eu vejo nisso até Deus está nos burilando, está nos lapidando. Né? Quando você pega uma pedra bruta, você joga fora mas você pega um diamante, ele vai lapidar, depois de lapidado, vai ser algo extraordinário, de valor, inclusive. Né? Nós somos a mesma coisa. Deus está nos pegando completamente brutos. E ele vai nos lapidando com isso. Por isso que eu vejo também nisso, pastor, um crescimento espiritual. Também vejo. É um crescimento espiritual. Se fosse tudo a mil maravilhas, nós não daríamos valor. Né? Mas dentro desse contexto, que nós estamos passando por algum tipo de lapidação, então eu vejo nisso que nós estamos crescendo espiritualmente também. A lapidação fere a rocha, fere a pedra. A rocha não sente a batida, nós sentimos. Né? Mas é como se estivesse sendo... E ele vai realmente... vai mudar a forma, inclusive. Totalmente. Por isso que eu gosto muito de Filipenses 1,6, que o apóstolo Paulo escreve: tenho por certo que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Muitas vezes é um aperfeiçoamento que Deus está fazendo conosco. Eu aprendi a diferença, eu que trabalhei em metalúrgica, a diferença de retificar e ratificar. Retificar, quando a retífica estava ali esmerilhando até ficar reto ali, né, o material ali sofre, né, pastor? Sofre aquela... E muitas vezes nós somos retificados por Deus. Ratificar é quando termina. Quando terminou, já terminou. E Deus, ele é fiel para nos aperfeiçoar até o dia de Cristo. Eu vejo como um aperfeiçoamento também, pastor. Em Gálatas, Paulo também diz que não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Olha. Então, através disso, realmente Cristo está vivendo em nós. Quando isso acontece, então nós estamos vencendo as nossas fraquezas. Exatamente. Né? Aí que nós vamos ter a força para nós vencermos. E a força vem de Deus, né, pastor Martinez? Com toda certeza. A gente luta, né, todos os dias contra, primeiramente, a nossa carne, a própria carne. Quem que nos fortalece? Aquele que está em nós. Poder de Cristo. Em Cristo somos mais do que
Vencedores. Então não é para a gente se desesperar, não é para a gente desanimar, se abater, mas se a gente está querendo ser crente de verdade, temos que esperar essas coisas. Vai ser, se não acontecer isso, algo está errado. Eu sempre penso nisso. Quando a gente está no caminho certo, no caminho da obra de Deus, em adoração a Deus, fazendo a missão que Ele nos outorgou aqui na Terra, né? Cada um tem a sua missão, né? E as tribulações, os sofrimentos vão aparecer. Se não aparecer, porque algo não está certo. Não está certo, é verdade. Algo não está certo. E aparecendo, confiar na graça de Deus. Confiar na graça de Deus, porque Ele nos aperfeiçoa. Eu tenho um versículo aqui a respeito sobre isso. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Olha aqui, próprio Paulo falando. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois você sabe que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não se abala com as coisas que possam acontecer. E um versículo antes ele fala assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É Cristo que nos dá a vitória, que nos dá força, nos dá poder. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Agora que estava esquentando. Nós vamos então agora interceder, nós vamos agora orar por você que está nos acompanhando com o carinho da sua audiência. Nós já temos alguns pedidos de oração aqui. Eu quero citar aqui a Rosíris, está conosco, a Elaine Arcaim, a Patrícia Supino pede por sua família, né, por toda a sua família. A Patrícia Supino está pedindo por toda a sua família. Olá, Alexandre, vamos orar pela saúde dele, pela recuperação dele. A Beth Vitrio pede oração em nome de Marli Vitrio. Ela tem 72 anos, vai fazer uma cirurgia no quadril amanhã, às 7 horas. Vamos estar orando pela Patrícia, pela Beth Vitrio e a Marli Vitrio. Clenir Agostini também está pedindo por sua saúde, nós vamos orar por ela. A Neia pede pelas famílias, né, para que haja mais amor no coração das pessoas e saúde para as famílias. Nós temos aqui também, vindo do Ed aqui, Francisco José, né, oração pela vida da Vera Lúcia, Janaína Pérez, Júlia Parus, Diego Hidai, Senhor Domingos, Dona Francisca, Dona Maria, Gabriel dos Anjos, Lucas Polossi. Vamos nos lembrar também da Ana Clara, filha do Henrique, né? Ana Clara, um bebê, está internada. Vamos orar por ela. Reinaldo Miriane pede oração para que Deus estabeleça a sua saúde, restabeleça, né? Muniz e Bettini, oração por todos que acreditam em dias melhores e que Cristo é o Filho de Deus. Nelson Martinez Júnior, o pastor você o conhece, né? Oração por Gabriela, cura e libertação, e por Janete, cura de câncer. Marlos Machado, oração pelo seu irmão que vai passar por uma cirurgia, está com câncer. Aurea Pugachov, eu agradeço a Deus pela cura do carcinoma no nariz e ombro, glória só a Ele. Maria Célia Silva, oração por sua saúde e vida profissional. Elvira do Esto, oração pela minha vida, da minha bebê Melissa, estamos internadas em hospital recebendo medicação na veia. Vamos orar por Elvira e Melissa. Ana Maria Marucci, oração pela família do seu filho, estão retornando de viagem e o avião que iam embarcar para São Paulo teve uma pane. Acredito que Deus os livrou e cuidou deles. Então, livramento. Estão retornando agora. Keila Cuesta, oração por sua saúde, e está dizendo que foi um tema incrível que nós escolhemos, né? Judite Cabreira, Ilvana Rodrigues, hoje quero pedir oração pela vida da querida Elvira e a bebê Melissa, estão internadas recebendo medicação. É o mesmo pedido. A Beth Vitrio, já falamos. A Marta Garcia Dantas Barbosa, oração pela recuperação da sua amiga Sueli Torrúbia. E pela saúde da dona Vera, síndica do prédio onde ela mora, internada já
já fez traqueostomia. E o Sérgio Pomelli, nosso amigo. Sérgio, nós estamos com saudade de você na Mais igreja. alguns viu? ainda. Sim. Maurício Crepaldi, né? Oração pela minha esposa Márcia. Maurício, um abraço a todos. Está em Portugal, Está né? em Portugal. E nosso Pet Petúlio, DPNM, não sei quem é, mas peço oração para uma nova porta de emprego. Agradeço pela bênção recebida e pela saúde da família. Maria Célia Silva, né? A lapidação fere, mas é para a perfeição. Sônia Germano já falamos. E Márcia Somaio e Coelho. Muito bem. Só para confirmar, o Pet é o Pelúcio, eu conheço. Isso. Tá bom. Muito bem, pastor Edson vai nos representar, então, diante do trono de Deus e vai ser o nosso intercessor. Vamos orar. Você pode colocar o seu pedido de oração agora, juntamente conosco. Maravilhoso, querido Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, para Te louvar, Te bendizer, Te engrandecer. Mas nós queremos colocar também diante do Senhor todos esses pedidos e nomes que foram colocados, ó Pai. E nós acrescentamos também aqueles que estão nos assistindo, com certeza em seus corações, em suas mentes, mais alguns nomes surgiram, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem o poder para curar, para salvar, para libertar, e é por isso que nós só nos dirigimos ao Senhor. Sim. Para que o Senhor possa, ó Deus, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, segundo a Tua soberania, atender a cada pedido que foi aqui colocado. Amém, Senhor. Nós colocamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está não só nos ouvindo, Sim, Jesus. mas com certeza as Tuas providências já foram tomadas. E como diz a Tua palavra, Senhor, nós podemos pedir sim, mas através da fé que o Senhor coloca em nosso coração, nós podemos também já Te agradecer, Sim, porque sabemos que as providências já foram tomadas segundo a Tua vontade. Amém. Por isso, ó Pai, embale a cada um, afofe, ó Deus, o leito de cada um onde estiver deitado, Senhor, Sim, Deus. para que eles sintam, ó Deus, verdadeiramente a Tua presença. Amém. E que nada venha atrapalhar a convivência com o Senhor, Sim, Deus. a comunhão com o Senhor. Por isso, ó Pai, nós agradecemos, porque podemos orar em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Graças a Deus. Muito bem, pastor Silvio Martinez, suas considerações finais? As minhas considerações finais é sobre quando eu estou fraco é que sou forte, né? A gente aprende muito com a palavra de Deus, né? Estamos aqui com a Bíblia na mão, sabendo que essa vida é passageira, estamos passando aqui de passagem, o sofrimento vai ser com todos, né? Vão sofrer, mas temos que ter a certeza, a convicção que o Cristo nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou. Amém. Que a nossa maior esperança seja na ressurreição. E porque um dia nós vamos estar todos juntos, e ali onde a gente vai estar, não vai haver dor, choro, nada. Amém. Só vai haver alegria e paz do Espírito Santo. Amém. Pastor Edson? Eu quero deixar apenas um texto de Paulo aqui em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Assinando embaixo que o pastor Silvio colocou. Nós temos na vida eterna a compensação de tudo aquilo que nós achamos que estamos passando aqui. Amém. 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 Pastor Silvio de Oliveira? Sim. Pastor, só uma dúvida. É que a lista de oração foi grande, eu não prestei atenção se foi lida da Ana Clara, da irmã Francisca. Falei. Então tá bom. Pastor Kenji Filha do falou. Henrique. Isso. E não vamos nos esquecer da Elaine Risse, que Eliane sempre está Risse nos- também, Não, independente desses nomes, a nossa igreja tem um grupo de intercessão, Sim, né, pastor, sim. que ora 24 horas por todos os pedidos e muitos têm sido abençoados para a glória do Senhor. A minha palavra final, a consideração final
é que todo cristão, ele é provado não para ser reprovado, porque todos nós somos provados na fé, mas para que nós sejamos aprovados por Deus e que possamos cada dia mais aprender de Deus, do Senhor Jesus Cristo, e servi-lo com alegria, como diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele com cântico. Você é o nosso convidado para estar ali conosco. Se você não conhece o Ministério Nova Vida, a Igreja Batista Nova Vida, é o nosso convidado a estar em alguma das nossas reuniões. Se não for possível, continue nos acompanhando nos programas aqui pela Vox TV. Deus abençoe a todos. Ou procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Também. Okay? Muito obrigado pela sua companhia, você também nos abençoou e esperamos por você no próximo programa, se assim o Senhor permitir. Deus te abençoe e até lá.